de 2019, mostrando o efeito da coenzima Q10 na aterosclerose. Aqui tem um resumo dela, mas eu traduzi aqui um pequeno trecho para vocês, bem mostrando que a gente já sabe que a aterosclerose é um processo inflamatório, né? Não é simplesmente um acúmulo de gordura nas artérias, mas a aterosclerose, ela também está envolvido a danos a nível celular, como a inflamação, a autofagia, a disfunção mitocondrial, né, que a gente está falando aqui o tempo todo da inflamação, e a superprodução de radicais livres. Então, a aterosclerose é muito mais do que só um acúmulo de gordura nas artérias. E a coenzima Q10, ela é uma molécula multifuncional, né, que, teoricamente, ela poderia reverter, então, alterações celulares encontradas não só na aterosclerose, mas em outros processos também, tá? Graças à sua propriedade redox e de sinalização. Então, assim, realmente uma substância ímpar, né, no nosso dia a dia, que nós podemos usar com carinho. E aqui, né, continuando do artigo, eles trouxeram esse gráfico que eu achei importante estar mostrando aqui para vocês, que a coenzima Q10, ela tem efeito de antioxidante, né, diminuindo as espécies reativas de oxigênio e as LDLs, né, que é o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, né, e aí ela também tem esse efeito aqui, é o sensor, né, uma substância, a MPK é um sensor celular nosso, que faz com que ela seja ativada pela coenzima Q10, fazendo com que ela diminua a inflamação, aumenta a produção de energias, né, fazendo aquela biogênese mitocondrial que a gente tanto quer. O que é biogênese mitocondrial? Produção maior de mitocôndrias, gente. Produzir mais mitocôndrias. A gente está falando um processo inflamatório, que ela está inflamada, que ela está reduzida, mas eu tenho aí eu tenho nutrientes que eu consigo fazer a biogênese, a produção de mitocôndrias, como as vitaminas do complexo B, né? Assim como as vitaminas C, vitamina E e a coenzima Q10 também, tá? Então, a MPK também, ativada pela coenzima Q10, ela também diminui, né, o colesterol, aumenta a função celular, tá? E ela também, a coenzima Q10, ela melhora a respiração mitocondrial. Ela não só faz a biogênese mitocondrial, como ela ajuda a mitocôndria a respirar melhor, fazendo que essa mitocôndria que já está dentro da minha célula seja mais eficiente. Então, ela produzir mais mitocôndrias e faz com que essas mitocôndrias que já estão dentro das minhas células sejam mais eficientes. Então, assim, tá vendo como que eu me empolgo falando da coenzima Q10? É igual eu falo da cúrcuma. Mas vamos lá, vamos continuar. E aí, venho trazer uma questão aqui para vocês, a alimentação, né? Então, a alimentação, uma dieta anti-inflamatória, é uma dieta individualizada. Então, nós estamos, por mais que estamos aqui mencionando, né, as meninas falaram, mas eu estou com um processo inflamatório, eu com pós-Covid, eu pela alimentação, ou eu pela vacina, estamos com processo inflamatório, mas temos que entender que somos seres únicos. Então, cada um tem um nome, cada um tem um estilo de vida, cada um tem um hábito alimentar. Então, por isso que nós precisamos de fazer dietas cada vez mais individualizadas. Me desculpem que, às vezes, as pessoas vêm querendo estabelecer algumas dietas rígidas, ou conhecidas com as palavras de protocolos, mas eu acho que isso não vai muito longe quando eu quero fazer uma mudança de vida numa pessoa, tá? Então, compreender que consumir todos os dias e muitos anos aquele alimento saudável, às vezes não é para você. Por que que eu pontuei isso aqui e falei para vocês que eu ia comentar uma coisa minha? Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de comer alho. Então, um alho é um alimento saudável, né? A gente até mencionou ali agora que ele elimina algumas toxinas. Então, assim, o alho melhora a circulação vascular, que também já é comprovado
fiz, né? Acompanhei em projetos sobre o alho nos idosos, poxa, resultados positivos, e eu não entendia. Então, o que o alho poderia fazer de mal, né? Até que eu comecei a estudar um pouquinho, que alguns alimentos faz mal. E assim, eu sinto que quando eu como alho demais, realmente eu sinto muito mal. Então, assim, às vezes a gente começar a se auto-observar é fundamental, que o alho e a cebola são dos principais nutrientes dos alimentos food maps, né? Que eu vou mencionar aqui agora para vocês. Então, alguns alimentos acabam causando aí um desconforto abdominal. E aí, como a gente tem a lactose, alguém tem o glúten, e eu observei, por exemplo, o alho. Então, me causa um desconforto abdominal. Então, é importante, até por isso que eu coloquei, consumir todos os dias por anos aquele alimento saudável, às vezes não é saudável para você. Então, por isso que eu menciono tanto a dieta anti-inflamatória individualizada. Então, mais uma vez a frase, a vida é maravilhosa, o universo é muito abundante, então vamos desapegar. E eu desapeguei. E eu vou comentar mais uma coisa, eu acho que eu comia quase uma cebola por dia, eu comia muita cebola, e eu não entendia porque eu tinha tanto abdômen distendido. Eu disse, gente, mas eu não como nada de errado, mas por que meu abdômen está distendido? O que eu faço? E aí eu fui procurar, eu falei assim, vou trabalhar os food maps, e aí deu certo. Então, assim, é importante a gente estar investigando cada vez mais a nossa alimentação e entender que nós somos realmente seres únicos, né? Por isso que eu queria mencionar aqui para vocês uma experiência pessoal, tá?